Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Hoje faremos a correção das atividades que foram propostas anteriormente, ok? Temos aí a correção da atividade sobre o gênero reportagem. Vimos que é um gênero um pouquinho mais extenso em relação à notícia e contém mais dados, ok? Em seguida faremos a correção sobre vozes verbais, tudo bem? Vamos lá, primeira questão. Lá na primeira questão, temos, qual é o tema abordado pelo texto? Esclareça nas linhas a seguir. Então, gente, o texto vai tratar justamente a necessidade que o ser humano tem de rotular a si e aos outros. Ou seja, a gente buscar aí identificar quais são as tribos, qual é a tribo que a gente pertence, digamos assim, ok? E vimos que é algo que não acontece apenas nessa sociedade moderna, mas isso é muito mais antigo do que poderíamos ter pensado, ok? 2. De acordo com o texto, de quem é a culpa pelos rótulos que recebemos? A culpa é tanto de quem rotula quanto de quem é rotulado. Ou seja, não tem ninguém inocente nessa história não, tá certo, gente? A gente está rotulando ou é rotulado a quase todo momento, ok? Mas isso aí tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, obviamente vai depender de quem está envolvido nesta situação. Aliás, todos nós estamos envolvidos nisso, ok? Vamos à próxima. 3. Há uma explicação para que as pessoas rotulem umas às outras? Então, gente, sim, rotulamos para organizar o mundo em nossa cabeça e para construir nossa identidade. É como se a gente identificasse quem é quem. É uma maneira da gente identificar quem é quem nesse mundo enorme, ok? Ah, professor, nunca rotulei ninguém. Será? Faça uma reflexãozinha. Olha que você, aquela pessoa é a mais inteligente da sala, eu também sou, vou ficar só perto dela. Ah, aquela pessoa é muito agitada, eu não sou assim, então não vou me aproximar dela. Então, olha aí, viu? Essa questão aí de rotular já começa de maneira aí bem discreta, nem tão discreta assim para quem conhece a situação. Vamos à quarta. De acordo com o texto, por que rotular é um ato antigo? Na época em que os seres humanos viviam em tribos, rotular era uma questão de sobrevivência. Era importante reconhecer as tribos diferentes para evitar ser morto por elas, ok? Quinta questão. E por que ainda hoje continuamos rotulando? Agora rotulamos para preservar nossa vida social, para saber de quem podemos nos aproximar com segurança ou sem medo de rejeição, ok? Olha aí, gente, como o exemplo citado aí, citado há instantes, cabe bem, né, nesta questão 5, ok? Vamos à sexta questão. É possível, pela leitura da reportagem, saber o posicionamento do autor a respeito da ação de rotular as pessoas? Retire uma frase do texto que ilustre esse posicionamento. Sim, também não gostei de ser resumido em um estereótipo, mas, fazendo esta matéria, aprendi que a culpa era tanto minha quanto dela. Olha aí um exemplo, um fragmento que você poderia utilizar para justificar sua resposta, ok? Sétima questão. Pela leitura atenta do texto, podemos deduzir qual é o seu público-alvo? Podemos deduzir qual é o seu público-alvo. Qual é esse público e como você chegou a essa conclusão? Gente, o público-alvo são os adolescentes. É possível perceber logo lá no início, pelos exemplos seguintes. Nos primeiros dias em uma escola nova, você automaticamente separa os colegas em grupos e decide quais mais seguros se aproximar. Obviamente que você poderia aí citar aí a questão aí dos adolescentes que preenchem a galeria lá de rock, ok? Você também. Oitava, como distribuir estereótipos podem ajudar a contribuir a nossa sociedade, a construir a nossa sociedade. Então, serve para deixar claro às quais grupos não pertencemos e encontramos pessoas que se pareçam conosco. Obviamente que ninguém vai procurar um grupo que
digamos aí, o modo de ser daquele grupo, você toma como algo, algo assim que não lhe possa lhe promover uma sensação boa de estar ali, ok? Então você pode, obviamente que você vai procurar um grupo que se identifique, que tenha os mesmos gostos, que tenha aí, perdão, o mesmo gosto não, temos aí preferências semelhantes, ok? Então, como distribuir estereótipos podem ajudar a construir a nossa identidade, justamente para deixar claro quais grupos não pertencemos e encontramos pessoas que pareçam conosco. Imagine aí, você, uma pessoa tímida e busca amizade aí com pessoas que gostam aí de estar em destaque. Obviamente que você pode até se sentir bem, mas há muitos momentos que você não vai gostar de se expor tanto como aquelas pessoas que gostam de estar em destaque, ok? Vamos à nona questão. Qual é a sua opinião sobre o assunto tratado no texto? Então, você vai se posicionar acerca do que foi exposto. 10. Você é capaz de reconhecer algum código visual que identifica um grupo social? Qual? Certo? Ah, professor, eu consigo reconhecer alguém só pelo tipo de vestimenta. Se alguém gosta muito de se vestir com roupas camufladas e tem lá alguma palavrinha em inglês, provavelmente aquelas pessoas pertencem aí a um grupo que gosta de jogar aí uns joguinhos da moda, ok? Pode ser. Não, professor, aquelas pessoas que andam bem vestidas, baseadas aí na última moda, podemos dizer que é tal grupo, ok? Então, você vai citar aí, vai se posicionar e vai dizer aí que tipo seria, ok? Então, vamos lá. 11ª questão. Você se enquadra em algum grupo ou rótulo? Se sim, você acha que chegou até ele voluntariamente ou por algum motivo, certo? Nesse momento que vem aqui à minha mente algumas lembranças, principalmente de alguns alunos que estão comigo aí desde aí do 6º ano. Tenho quase um filme aí rodando na minha mente de como vocês começaram aí a fortalecer os laços, principalmente dos alunos que chegaram nesta escola como novato. Vocês justamente tiveram aí um critério e, obviamente, no nosso encontro online, a gente já pode até expor isso, certo? Até mesmo para a gente se descontrair um pouco e verificar que essas informações expostas realmente aconteceram, ok? Então, pessoal. Gente, vamos agora correção sobre vozes verbais, ok? Os andares vazados da Galeria do Rock, no centro de São Paulo, se enchem de meninas vestidas, cada qual com seu estilo próprio. Então, vamos lá. Como é que ficaria aqui? Então, a gente pode classificar aqui como voz passiva sintética, ok? Olha a presença aí da partícula se, ok? Eu pedi um rótulo a uma das meninas, então voz ativa, o sujeito aí está praticando uma ação. Outra, usando um rótulo com o qual você se sinta confortável, então voz reflexiva, então é uma ação aí que você estará praticando contra si mesmo, ok? Aqueles que estamparam o corpo com desenhos, então voz ativa, ok? Segunda questão, os agentes da passiva, identifique os agentes da passiva, grifando-os nas orações a seguir. Então temos aqui, a entrega das revistas foi suspensa pela editora. Olha aqui o agente da passiva, devido aos atrasos nos pagamentos. Pela editora seria o agente da passiva. B. Após o show, os vocalistas foram protegidos por um forte esquema de segurança. Então, aí está aí por um forte esquema de segurança. C. O crescimento do desemprego tem sido comentado com detalhes pela imprensa. Olha aí a nossa agenda passiva pela imprensa. Ok? Terceira questão. As frases da voz passiva analítica para a voz passiva sintética por meio da partícula apassivadora C. Então, vamos aí. A casa foi construída, construiu-se a casa. Ok? Ah, professor, como é que eu vou saber que o se aqui é realmente
uma partícula passivadora, basta passar para o plural e o verbo ficará no plural e a casa também vai para o plural sem causar prejuízo, então ficaria construíram-se as casas, ok? Outra coisa também é que temos a presença de verbo transitivo direto. Vamos lá. B, a ponte foi destruída, então destruiu-se a ponte. C, a casa foi enfeitada, enfeitou-se a casa. D, a carta foi expedida, a carta, viu gente? Expediu-se a carta. Quarta questão, passa as frases para a voz ativa ou para a voz passiva, ok? Conforme o modelo. Gente, vamos dar uma pausa aí para tomar uma água e daqui a pouco retornaremos com a continuidade desta questão, ok? Vamos lá, gente, continuando aqui, certo? Quarta questão. Voz ativa. A tempestade destruiu as plantações. Voz passiva. As plantações foram destruídas pela tempestade. Então, ficará mais ou menos assim também para os outros itens. O mestre explicou a lição. Então, a lição foi explicada pelo mestre. B. Nós encontramos a resposta. A resposta foi encontrada por nós. C. Nós vimos seu irmão. Seu irmão foi visto por nós. D. Manuel pagou os danos foram pagos por Manuel. E. Os navios cruzaram os mares são cruzados pelos navios. F. As meninas colheram flores, as flores foram colhidas pelas meninas. G. A empregada lavou os vidros foram lavados pela empregada. Ok? Quinta questão, empregue o verbo auxiliar da voz passiva, ser, de acordo com o tempo do verbo da voz ativa. Veja o modelo. O padeiro faz pães. Os pães são feitos pelo padeiro. Vamos lá como fica. Os pássaros comem insetos. Os insetos são comidos pelos pássaros. A empregada limpava a louça. A louça era limpa pela empregada. C. O vento carregou a poeira foi carregada pelo vento. D. O mestre corrigirá as provas serão corrigidas pelo mestre. Sexta questão, passe as frases da voz passiva para a voz ativa, conforme o modelo a seguir. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A carta foi despachada pela secretária. Então, a secretária despachou a carta. A estrada será construída por nossa firma. Nossa firma construirá a estrada. Muitos carros seriam exportados pelo Brasil. O Brasil exportaria muitos carros. D. O mau jogador foi expulso pelo juiz. O juiz expulsou o mau jogador. O juiz foi criticado pela imprensa. A imprensa criticou o juiz. Ok? A imprensa criticou o juiz. Sétima questão, identifique a reciprocidade ou reflexividade, nas frases a seguir. O garoto feriu-se levemente. Então, se ele feriu-se levemente, existe reciprocidade ou reflexividade? Então, a resposta é reflexividade, ok? Eles se olharam, ou seja, temos duas pessoas, uma olhando para a outra, então é algo recíproco. Então, reciprocidade, elas se admiravam horas e horas diante do espelho. Então, ela, certo, gente? Ou seja, ela praticou uma ação de olhar e esse olhar voltava para ela. Então, é reflexivo. Após a vitória, os jogadores se abraçaram efusivamente. Ah, professor, entendi. Algo recíproco é quando envolve apenas um sujeito e, no caso, um sujeito aí no singular. Já para a reciprocidade, temos aí um sujeito no plural. Se você compreende assim e vê essa facilidade, fazendo essa pequena observação, ótimo, ok? Mas fique atento aí que é uma ação, a reciprocidade é uma ação mútua, ok? D. Após a vitória, os jogadores se abraçaram efusivamente, reciprocidade, ok, turma? Vamos à oitava questão, passa as orações da voz passiva sintética para o plural. Então, essa questão aqui é justamente para comprovar. Só é possível que isso aconteça
quando realmente a partícula se ela for a passivadora. Se ela for um índice de indeterminação do sujeito, isso não será possível, ok? Então, compra-se diariamente jornal neste local. Então, compraram-se diariamente jornais neste local. Aluga-se bicicleta aqui. Então, alugam-se bicicletas aqui. B, procura-se moça para trabalhar como modelo fotográfico. Então, procuram-se moças para trabalhar como modelo fotográfico. D, vendeu-se rapidamente a casa de campo. Venderam-se rapidamente as casas de campo. E, compra-se carro por bom preço nas concessionárias. Compram-se carros por bom preço nas concessionárias. F, abre-se o portão de entrada logo cedo. Então, abrem-se os portões de entrada logo cedo. Então, quando a partícula se ela for realmente uma partícula de apassivação, eu consigo aí passar para o plural. Se for um índice de indeterminação do sujeito, isso não será possível. Ah, professor, o que é índice de indeterminação do sujeito? É justamente quando você pega o verbo que está no plural e faz a modificação para que ele fique no singular, acompanhado da partícula se. Então, é isso que chamamos de índice de determinação do sujeito. Ok, turma? É isso. Terminamos por hoje. Até a próxima.